Mas vamos lá. Quando o HCM surgiu, tá? A gente tinha um único modelo de páginas dentro do HCM. Esse modelo de página é o que a gente costuma chamar de página clássica. A página clássica, ela estava presente no início do HCM em praticamente todas as páginas do HCM. Era o único modelo que a gente tinha de página. Qual é a principal característica da página clássica? É uma página que ela não é otimizada para dispositivos móveis. Então, eu consigo acessar uma página clássica pelo celular? Consigo, mas ela não é otimizada para isso. Então, eu tenho que, por exemplo, ficar fazendo ali movimento de pinça com os dedos para conseguir dar zoom, né, e diminuir o zoom na página para conseguir movimentar para a seção e para o link ou ícone que eu quero clicar. Então, essa era a versão inicial do HCM e isso veio aí até... pelo menos, eu acho que até a release 11, com certeza. Talvez até mais do que isso, tá? Acho que a partir da release 12 que a gente começou a ter algumas coisas de página responsiva. E aí a gente entra no segundo tópico, que é a página responsiva. Então, página clássica, um exemplo claro que a gente ainda tem no HCM, pelo menos na versão que a gente está agora, é a de departamentos. Então, essa página, ela ainda está no modelo clássico. Uma outra página que a gente tem no clássica no HCM, que a gente usa com muita frequência, é o gerenciamento de pessoas. Então, até quando eu, por exemplo, quando a gente cria FlexField e que a gente tem lá aquele tamanho do campo, eu sempre recomendo para vocês, coloque, né, o tamanho do campo no FlexField. Por quê? Porque na página clássica, o tamanho que você definir é o tamanho que o campo vai aparecer na página. Se você colocar um tamanho grande ali de exibição, o campo vai aparecer enorme na página e às vezes até desconfigura a proporção da tela. Então, página clássica não é preparada para dispositivos móveis. Aí o HCM evoluiu. O HCM foi crescendo e a gente passou a ter, então, as páginas responsivas. Então, quando a gente fala de páginas responsivas, a gente está falando de páginas que são otimizadas para dispositivos móveis. E aí um exemplo que a gente tem de páginas responsivas é, por exemplo, a página de posições. Então, um dos exemplos que a gente tem é a página de posições. Então a gente tem hoje página de posições, falando de estrutura organizacional, tá? A gente tem página de posições, a gente tem página de locais, a gente tem página de cargos, a gente tem já diversos setups que já possuem uma página responsiva. Isso quer dizer duas coisas. A gente consegue acessar de qualquer dispositivo móvel, então eu consigo acessar essas páginas a partir de um celular, de um tablet. E a segunda coisa é que, mesmo no computador, essa página ela vai se adaptar conforme a visualização que eu tenho, conforme o zoom, por exemplo, que eu estou usando no navegador. Então, se eu começar, por exemplo, a aumentar o zoom aqui, em algum momento, essas duas colunas aqui de campos, elas vão se tornar uma. A página ela vai se adaptando com o dispositivo que eu estou acessando, com o zoom que eu estou utilizando, com a experiência que eu tenho naquele dispositivo. E aí, a gente chegou agora num terceiro patamar. E, sendo bem sincero, a Oracle já trouxe isso há mais de um ano, pelo menos. Tem mais de um ano porque a gente começou a ver jornadas num cliente que a gente teve em 2000 e... a gente está em 2023. A gente teve um cliente que a gente finalizou o ano de 2021 com eles, se eu não estou enganado. E lá, então a gente está falando de release 21, lá já vinha jornadas. Já veio jornadas porque a gente tinha feito toda uma implementação de checklist para esse cliente. E durante ali a fase já de validação, a gente ia migrar para a produção, veio a release que trouxe, né, as jornadas. A Oracle começou a falar muito disso. E a gente, inclusive, teve que reconstruir todo esse processo de onboarding, ali, de pré-boarding, para eles, com essa questão já das jornadas. Então, a primeira página que veio com essa nova tecnologia é a página
de jornadas, são as páginas de jornadas. E que tecnologia, que recurso que é esse? É o Redwood. Então, quando a gente faz, por exemplo, a análise das releases, a gente está vendo cada vez mais um número crescente de melhorias e de enhancements na ferramenta com o termo Redwood. E isso é um novo padrão de páginas que a Oracle vem entregando para o produto. Por exemplo, se eu não estou enganado, a gente já tem uma página disponível com esse recurso do Redwood para posições. Tem uma habilitação que a gente precisa fazer para que a página se transforme. Mas se a gente fizer essa habilitação, essa página que a gente está vendo aqui, ela vai passar a aparecer com essa página aqui. Então a gente vai começar a ver, por exemplo, esse layout de página. Os campos tem já um formato diferente, a página tem um formato diferente, tá? Isso aqui está muito relacionado com jornada, pelo menos a questão de experiência. O módulo de learning já tem muitas mudanças nesse sentido, por exemplo, já com Redwood de experiência. Então, de forma resumida, o HCM, ele, ao longo dos anos, né, o Oracle HCM Cloud ao longo dos anos, ele passou a ter diferentes modelos de página, porque a tecnologia por trás da aplicação ela foi mudando e foi sendo atualizada. Então, se tem uma atualização na tecnologia de modo geral, o HCM também sofre essa atualização. O primeiro modelo que a gente teve foram as páginas clássicas. Essa página aqui, na verdade, ela já é uma página clássica V2, que, se eu não me engano, o termo que a Oracle usava era de Simplified UX, que é interface do usuário simplificada. Página clássica, por exemplo, lá no gerenciamento de pessoas, não tem nem esse bannerzinho aqui que a gente configura de acordo com as cores do cliente. Naquela página não tem. Aquela é uma página clássica. Essa, ela já traz alguns elementos, né, do modelo responsivo do HCM para a combinação da página, mas o preenchimento das informações ele ainda continua no modelo anterior. Aí a gente migrou então desse modelo aqui de Simplified UX, que ainda é uma página clássica, para o modelo responsivo. E agora a gente está partindo para o modelo de Redwood. Muito provavelmente, nos próximos meses, para os clientes que já possuem HCM, a gente vai precisar começar a estar mais atento com essas questões de Redwood e habilitando gradativamente. Para os clientes que ainda vão começar um projeto, a gente já precisa estar com essa definição em mente. É importante dizer que sempre que vem uma tecnologia nova, ela não vem com 100% da usabilidade. Quando a gente começou a ter essa migração, né, de página clássica para página responsiva, tinham recursos que funcionavam na página clássica que ainda não tinham sido migrados para a versão responsiva. Um último ponto é que toda vez que a Oracle começa a lançar uma nova tecnologia, e essa tecnologia ela vem inclusive para substituir algo que já está em uso, em algum momento o que está em uso vai entrar em desuso. Quando a gente tinha só páginas clássicas, chegou a versão responsiva. Quando chegou a versão responsiva, ela chegou como algo opcional e você habilitava se quisesse. Depois ela passou a vir como padrão habilitado e você desabilitava se quisesse. Até que chegou um ponto em que algumas páginas você nem desabilita se você vai usar assim ou não. Ou se você desabilitar e for usar a versão clássica, a Oracle talvez não vai dar suporte para você, porque é um modelo de página descontinuado. Então, hoje nós temos a maioria das páginas do HCM já no modelo responsivo, tá? Com exceção de páginas de setup, mas as páginas transacionais elas já estão, pelo que eu me recordo, a sua grande maioria, se não todas, né, para não dizer todas, já no modelo responsivo. Só que a Oracle está começando a liberar agora várias páginas no modelo Redwood. Então, isso pode significar, e aí é um pensamento meu, eu não tenho uma informação oficial nesse sentido, mas a julgar pelo que aconteceu na migração das páginas clássicas para o responsivo, nós podemos ter em mente a possibilidade, eu não vou dizer a certeza, de que em algum momento
o Redwood seja, a versão Redwood seja a verdade absoluta no HCM. Então, por hora, a gente pode migrar isso de forma opcional, mas se a Oracle seguir o que vem, né, trazendo de abordagem de estratégia ao longo dos últimos anos, em algum momento o Redwood ele vai começar a estar mais presente, vai vir uma notificação ali numa release, olha, daqui 2, 3 releases você vai ter que usar o Redwood como o seu modelo principal de página. Então a Oracle sempre avisa também quando tem esse tipo de mudança com antecedência. As páginas responsivas elas estão sendo levadas para um novo patamar com o Redwood, que é o recurso, a tecnologia que a Oracle vem aplicando agora.